Olha só, o caso de São Paulo, que a gente está averiguando, é o caso de Peruíbe. É um caso, não é recente, é de 2008. Porém, eu fui contatado pelo dono do local para averiguar a situação atual, se tinha acontecido mais casos envolvendo mutilação de animais. Como eu tinha comentado contigo até dias atrás, né, haveria saída para São Paulo dia 10 de outubro agora. Porém, a gente adiou ela devido a as mudanças de cronograma lá do Instituto, né, do Santuário, e a gente vai passar ela mais um pouco para frente. Mas o Henrique vai estar aqui de volta em alguns dias para a gente conversar sobre o caso novamente. Porque ele veio para cá, a gente conversou uma tarde, não foi suficiente para conseguir trocar ideias sobre o ocorrido. Na verdade, o ocorrido é sobre um ataque a animais que aconteceu lá em 2008, no santuário Anjinhos da Rua. Para quem não conhece, esse santuário é o maior santuário do mundo e fica aqui no Brasil. Pouca gente conhece, fica lá em Peruíbe. Ele resgata animais e cuida desses animais até os animais morrerem, enfim, de velhice ou por causas, enfim, que eles mesmos cuidam até o fim da vida do bichinho, eles não passam os bichos adiante e cuidam desde búfalo até porco-espinho. Cães, gatos de rua, eles resgatam animais, bois, de todo o Brasil. É bem bacana. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, Tom. Esses dias também tu me falava, né? A gente estava conversando a respeito de alguns casos aí que repercutiram a nível nacional, né? E também a nível internacional, né? A gente até esses dias conversávamos sobre o caso, né? Que aconteceu aqui no interior do estado também, do Arthur Berlé. E a gente sabe que esse caso é um caso que repercutiu muito, né? Inclusive a nível internacional. Tu me comentou que estava estudando bastante casos, né, de avistamentos e algumas informações. Tu tem alguma novidade a respeito de avistamentos no Brasil? Até porque o teu próprio canal, né, o teu último vídeo aqui, né, São Paulo tem grandes números de avistamentos, né? Outro tema também muito interessante que eu gostaria que tu falasse um pouquinho é justamente sobre o ataque do chupa-cabra. As pessoas, hoje em dia, quando se fala em chupa-cabra, as pessoas tendem a associar a algo engraçado ou até alguma informação com cunho pejorativo, né? Chupa-cabra, mas quem é que acredita em chupa-cabra? Mas o chupa-cabra que é um caso que repercutiu muito, porque até hoje não se teve solução, né? Tu poderia começar falando sobre o caso chupa-cabra e depois sobre os novos avistamentos no Brasil? Sim, Fernando. O caso Chupacabra inicialmente começou lá no México, lá por 96, 97. Eu lembro que eu estava no colégio, em vez de estudar, eu ficava desenhando o Chupacabra. Aí já vinha as veias para começar a estudar ufologia. E o Chupacabra se estendeu por toda a América do Sul, América Central, América do Sul, e os relatos eram todos muito parecidos. Os animais apareciam mortos em grande quantidade e de uma forma estranha para a localidade, sempre muito estranho. Eles tentaram ligar os ataques do chupacabra a onças, a todo tipo de animal selvagem aqui na América do Sul. Esse caso que a gente estava indo agora para São Paulo, mas a testemunha principal, o dono do santuário está vindo para cá, é justamente sobre o ataque de chupacabras, onde 5 cachorros foram mortos. Esses 5 cachorros foram mortos dentro da mesma propriedade. Eles não fizeram barulho algum na noite. No outro dia foram encontrados 5 cachorros mortos, dilacerados. Porém, esses cachorros tinham o mesmo tipo de perfuração. Nessa perfuração, era uma perfuração bem pequena, como se fosse uma incisão cirúrgica. Nessas perfurações eram retirados os órgãos dos animais. E o mais estranho era removido todo o sangue dos animais. E os animais, que é uma das chaves que a gente não tinha ainda sobre esses casos, que o Henrique Machado, que é o dono do santuário, nos trouxe aqui nessa reunião, é que esses animais, segundo mais de 3 veterinários e também legistas das universidades lá dos arredores de Peruíbe,
eles constataram que os animais perderam a consistência dos ossos, como se os ossos tivessem ficado mole. E isso até hoje não é explicado. Eles tentaram explicar como um ataque de onça, mas a gente sabe que onça não faz isso. Nenhum outro animal faz isso. Então os veterinários ficaram de mãos atadas. Eles até hoje não conseguem compreender como 5 cachorros que teriam a tendência ou atacar esse animal em bando, ou pelo menos fugir. Um deles fez isso. Esse cachorro está vivo até hoje, e ele cavocou um buraco tão fundo naquela noite que eles foram encontrar dias depois ele intocado lá dentro. Como se quisesse fugir de alguma coisa. Isso, como se ele quisesse fugir desse animal que atacou os outros cachorros. E esse cachorro, até hoje, ele vive amedrontado. Uhum. Tá me ouvindo, Tom? Sim. Ah, tá. Achei que tinha cortado o áudio aqui. Pois é, né? E é uma situação que é interessante nessa questão do chupa-cabra, porque não se tem explicação até hoje, né? Como tu mesmo falou ali, a impressão que se tinha é que os animais tinham sangue drenado, né? Com uma pequena incisão, como tu falou, uma pequena perfuração. E são mistérios que não tem solução até hoje. Na questão dos avistamentos que tu tem investigado, e o Brasil é um país que a gente teve bastante histórias de avistamentos, a gente já vinha conversando inclusive contigo em outra oportunidade, né? Operação Prato, Operação a noite oficial dos OVNIs, né? Ou a noite oficial dos discos voadores, ET de Varginha, caso Arthur Berlé também. Tantos casos que acabaram explodindo no Brasil há algum tempo atrás, inclusive, se eu não me engano, é a Operação Prato, tu pode até me corrigir se eu estiver errado, em que um dos comandantes deu uma entrevista e acabou simplesmente morrendo alguns dias depois, né? E o que tu tem de novo nessa questão dos avistamentos no Brasil hoje? Hoje, nos principais casos, o Brasil está liberando arquivos. Existe o Arquivo Nacional, eu acho que todo mundo pode acessar ele, qualquer um que estiver ouvindo a rádio tem acesso, precisa fazer um cadastro com CPF, RG, mas se tem acesso aos arquivos nacionais. Nesses arquivos nacionais, os documentos da Força Aérea, da Marinha, do Exército, eles são disponibilizados nesse sistema. São documentos oficiais. Pode ter acesso são documentos oficiais militares. Uhum. Não são especulações, não são matérias de site, nada. São documentos oficiais da pesquisa em torno de discos voadores, mostrando, comprovando que os nossos governos de vários estados mantêm esse tipo de pesquisa e um tipo de registro, né, de objetos voadores não identificados em cada estado. Uhum. Interessante. E algum caso novo, uma novidade a respeito das aparições, dos avistamentos no Brasil? Casos novos, o último que a gente teve um grande alvoroço foi o caso Magé, lá no Rio de Janeiro. Na minha opinião, não foi nada demais, não teve relação com um disco voador, mas criou-se uma grande histeria nas redes sociais. E era o início da pandemia, o pessoal estava todo ansioso para achar algum tipo de notícia nova. Eu fiz 2 vídeos sobre isso lá no nosso canal, fui muito criticado, mas a maioria das pessoas nenhuma conseguiu. Eu até fiz uma aposta, eu queria que alguém me provasse que tivesse algo palpável para mostrar sobre o caso. Ninguém surgiu. Isso foi em maio. E a partir daí, a única coisa que ocorreu muito no Brasil foram os avistamentos. Objetos, luzes nos céus. A gente teve agora, nesse último vídeo, como tu comentou lá do site, do canal, foram muitos avistamentos em São Paulo. São Paulo tem uma grande onda. Quando começa um avistamento, explodem vários. Então o pessoal tem esse costume de fotografar, filmar, e isso ajuda, né, a manter ali uma linha de estudos para ver em que ponto do Brasil que o fenômeno tá mais concentrado. Tempos atrás era aqui em Cidreira, na praia de Cidreira.
onde os moradores tiveram relatos incríveis de contato com essas luzes. E agora, nesses últimos meses, agosto e setembro, São Paulo foi o foco das luzes. Uhum. Deixa eu fazer uma perguntinha pro Tom aqui, agradecer, Tom. Tá perfeita a imagem aí, o Tom tem uma câmera lá espetacular, né? Full HD. Full HD, né? Tá chegando aqui no Skype, mas é um brilho só, né? Gente, o Tom é fotógrafo também, né? E, Tom, muita coisa tem se falado acerca da China, acerca da Covid-19, teorias para cá, conspirações para lá. Você que é um cara que está pesquisando, que está buscando sempre o que o seu canal propõe, que é verdade mundial. O que dá para falar de a grande farsa e o que dá para dizer que é verdade? De tudo o que você já ouviu, de tudo que a internet fala acerca do novo vírus chinês. Boa, Andrei. É um assunto delicado, né? É um assunto tão delicado que as redes até bloqueiam, né? Tanto que lá no canal eu só falo isso nas lives. Se eu falar em vídeo gravado, eles vão bloquear, vão desmonetizar. Vai ocorrer uma série de coisas, pois isso não é para ser falado. Eu já vou começar até contando o caso agora da semana retrasada, que a TV Cultura entrou em contato comigo para fazer uma matéria no Jornal da Noite deles. E essa matéria, logo após eu estar gravando o vídeo para a matéria, o editor entrou em contato comigo para não enviar o vídeo, pois eles teriam uma equipe de médicos para falar do Covid. Eles queriam opinião pública e eles queriam opinião médica. Porém, foi vetada a opinião pública e foi soltada só a opinião médica, pois eles sabem que nem tudo está explicado no Covid-19. Primeiro, a gente recebeu, meses atrás, o inventário do Banco Mundial, onde já constava o Covid, os equipamentos médicos para a Covid-19 em 2018. Eu recebi uma patente há um tempo atrás, há uns meses atrás, do laboratório do Canadá, onde estava sendo testado o Covid-19, o corona. O corona já existe, enfim, até animais e tudo mais. Mas o Covid-19 estava sendo testado lá em 2015. Então, existe uma série de coisas que está mal contada na situação. Eu até, esses dias estava comentando, o que me preocupa é ver Ibirubá, uma cidade com 25 mil habitantes, eu creio com tantos casos, né, sendo que cidades como Jundiaí, em São Paulo, onde tem 350 mil habitantes, não teve metade dos casos de Ibirubá. Então tem uma série de coisas, também muita gente não fica mais doente, não se vê muita gente mais doente, se vê só gente com Covid. Então tem uma série de coisas que com os anos, que agora os anos passando, vão se revelando verdades sobre esse vírus, sobre o jeito que manipularam ele e sobre o jeito que construíram uma situação para o povo e colocaram o povo numa situação de medo também. Não que ele não seja real. Existe mesmo o vírus, mas a forma com que estão manipulando as massas, isso sim tem que ser muito bem pesquisado e vai virar história para muito livro ainda. Tem uma notícia aqui, eu não sei se tu tá por dentro, Tom. Inclusive, essa notícia eu só tive conhecimento ontem à noite, enquanto eu estava acompanhando o jornalismo da Jovem Pan. E a notícia era justamente essa aqui, polêmica. A médica chinesa afirma que coronavírus foi criado em laboratório. No início da semana passada, um estudo norte-americano afirmou que não se deve descartar a hipótese de uma próxima pandemia ser ocasionada por um vírus criado em laboratório, mas deixando algo claro, não foi o que aconteceu com o coronavírus, ou pelo menos não há evidências concretas disso. Agora, em uma nova pesquisa realizada pela virologista chinesa Li Mengyan, relata que sim, há evidências que o SARS-CoV-2 foi convenientemente criado em um
laboratório durante um período de 6 meses. No artigo publicado no site Zenote, Yan e outros 2 pesquisadores contam que o vírus tem características biológicas que são inconsistentes a uma ocorrência natural, não sendo um vírus zoonótico. A declaração vem movimentando a comunidade científica desde que foi publicada na última segunda-feira, dia 14. Isso lembrando que é uma notícia de 2 semanas atrás. O estudo veio a público logo após Yan conceder uma entrevista no programa Lucy Woman, né? Lucy Woman, desculpa, no Reino Unido, e alegar que o novo coronavírus teve sua origem em um laboratório de Wuhan, controlado pelo governo da China. A cientista diz ainda que a informação de que o vírus surgiu em um mercado úmido da cidade não passa de uma cortina de fumaça. Estão escondendo algo muito maior. Não é a primeira vez que a virologista fala sobre o assunto, pois ela alega já ter sido censurada pelo país, precisando fugir de Hong Kong para os Estados Unidos para conscientizar as pessoas sobre a pandemia, dizendo que faz isso por medo e não por insegurança. Né? Então tá aí, Tom, tu já tinha conhecimento dessa informação? Dessa virologista não, Fernando. Mas é que são muitos que estão contra essa história toda da pandemia. Existe até uma união dos médicos pela verdade, que é um grupo de médicos e cientistas que se uniram para fazer justamente isso, que quem sabe ela deve estar no meio também, provavelmente, né? Fazer isso, divulgar aquilo que a medicina normal não está fazendo, porque existe bilhões de dólares envolvidos nisso aí, e deve ter uma guerra tremenda para ver quem vai colocar essa vacina na galera. O que ela falou faz totalmente sentido. Se a gente pensar que um povo que vive há centenas de anos comendo dos mesmos tipos de animais, para nós parece estranho, para eles é natural aquele tipo de alimentação, foi surgir lá no meio algo do lado do laboratório, porque o laboratório ficava do lado desse mercado, e que por acaso o cientista que descobriu o vírus morreu, né? Ele faleceu. Foi preso, inclusive, né? Como? Foi preso, inclusive, né? Foi preso, assim, a correria é grande, desde o tempo lá dessa patente que surgiu lá do Canadá, que teriam espiões chineses indo até lá para pegar esse vírus e testar ele lá na China. Tem muita coisa mal contada. Até o Bill Gates já falou isso várias vezes, descaradamente. Ele comenta que a próxima guerra não seria com pólvora, seria biológica. E a gente está vivendo isso, né? Os países, nós aqui, que temos um teto a chegar com o dinheiro para se sustentar, temos uma graxa para queimar, é uma coisa. Mas a hora que não tem mais o que fazer, se eles resolvem jogar mais uma onda de vírus aí, muitos países vão se extinguir. Exatamente. E deixa eu te perguntar, Tom, tu que está sempre no meio aí dessa questão toda das informações e como diz, né, tem gente que fala que tudo é Illuminati, né, tudo é boato, especulações. Quando se fala na questão da própria OMS, né, Organização Mundial da Saúde, alguns dizem que ela seria parceira do governo chinês, que ela seria uma organização comunista vendida à China, que teria corroborado aí para a criação do próprio vírus, né? Nessa quantidade de informações de o que é, o que não é verdade, o que tu me diz, né, a respeito da OMS, Organização Mundial da Saúde? Pura fachada. OMS é só fachada para injeção de dinheiro. É mais ou menos como a ONU, como pensar que a ONU, quando vem aquelas propagandas para ajudar as crianças na África, sabendo que eles podem acabar com a fome de um dia para o outro, e existe uma fachada grande aí de quem está injetando mais dinheiro. Por isso, essa relação com a China, né? Querendo ou não, eles são uma das grandes potências e eles têm grana para comandar tudo aquilo. Então, eu acredito que a ONU, a OMS, são tudo fachadas onde tem dinheiro, grana por trás.
Rolando muito Mais ou dinheiro menos aí, que a né? indústria da guerra, né? A indústria farmacêutica e a da guerra andam juntos. A Bayer, a mesma empresa que hoje a gente toma as aspirinas, a maioria das pessoas toma as aspirinas, vê aquele símbolozinho da Bayer, não sabe que foi a mesma empresa que criou o gás que matou os judeus na Segunda Guerra. Então, a mesma empresa que parece ajudar é a mesma empresa que destrói. É mais ou menos por aí a OMS. Assim como eles sabem o que eles podem divulgar, eles sabem o que tem, que está esperando eles lá na frente ainda. Andrei? Legal, né? Da minha parte aqui agradecer o Tom, sempre trazendo informações atualizadas, né? Coisas novas. E segue aí o convite então para você ir até o canal Verdade Mundial no YouTube. Lá são postados vídeos, são feitas as pesquisas, o Tom produz todo esse conteúdo e deixa lá pra gente acompanhar, né, Tom? Isso aí, tudo de forma gratuita, só deixar o likezinho e compartilhar. A Andrea Henk está pedindo aqui para mandar um abraço pro Tom, um amigo de infância dela. André, um abraço, claro, também tá sempre lá no canal, sempre seguindo o nosso trabalho. Um abraço. E antes de fechar, Tom, dá para revelar o que vem por aí a nível de investigações, de revelações? Sim, pela primeira vez eu parei uma semana de gravar vídeos em 5 anos e nessa semana a gente recebeu muitas informações, tabelas da NASA em relação a um grande tempo que a gente vai percorrer agora de 100 anos de chuvas de asteroides. A gente vai estar entrando num círculo de asteroides grandes, do tamanho de campos de futebol. Hoje está passando pela Terra um asteroide com mais de 80 metros de diâmetro e ele vai passar raspando por aqui. Ele é só um das centenas de asteroides que já estão catalogados e que tem possibilidade de se chocar com a Terra. Então, essa é os próximos capítulos do 2020 que não para de surpreender. Deixa eu fazer uma última pergunta pro Tom. De repente, vamos ver se o Tom tem conhecimento disso. Tem conhecimento no mundo dos games, né, Tom? Mais ou menos. Mais ou menos. O que tu me diz, não sei se você já ouviu falar da franquia Assassin's Creed, né, e os símbolos misteriosos escondidos no jogo, né, aquela questão envolvendo templários, maçonaria, o que tu me diz sobre a teoria escondida por detrás daquele jogo, já ouviu falar? Já ouvi falar desse jogo, já me mandaram imagens, enfim, do Olho de Horus, das pirâmides. Enfim, ele tem todo um misticismo por trás dele. Eu acho que é legal. Eu não sei até que ponto a mensagem subliminar vai nele, mas hoje os artistas, a música, o mundo pop, o cinema usa das entrelinhas ali para jogar algumas mensagens para a população, principalmente para os jovens, né, que estão entrando nessa era, e se acostumar com esse tipo de informação, se acostumar a achar bacana aquele tipo de imagem, quem sabe para tentar mandar alguma mensagem para eles. Agora eu fiquei curioso do jogo. É verdade, né? Eu só sei que nada sei, Tom. E outra coisa, o pessoal, para fazer hoje um produto, para ele ser superior ao concorrente no mercado, só com a receita simples do bolo aí não dá certo, né? Então o que a gente quer dizer com isso? Sempre tem aquele algo a mais, aquela coisa que a gente não sabe, que está escondida, né, Tom? E que dificilmente é revelada, mas que ela foi criada justamente para que se chegue ao objetivo final. É isso aí, vem do tempo do Freud. O próprio sobrinho do Freud usou essa técnica lá no início do século XX para o consumismo. Ele conseguiu, ele pensou da forma mais clara possível, utilizar das pessoas, utilizar do fraco, do ego das pessoas, para conseguir criar toda uma sociedade. Existe um documentário, o Século do Eu, o Século do Ego, que está lá no Verdade Mundial também. Ele é um documentário, é uma série baseada no sobrinho do Freud, que usou das técnicas psicológicas dele para empregar no consumismo, na publicidade americana e tornar ela o que ela é hoje, né? O sonho americano dos anos 50 e tudo mais.
aí é uma boa explicação sobre tudo isso, como funciona hoje o nosso consumismo desenfreado. Inclusive tem uma série na Netflix aí, né? O Dilema das Redes, Tom, já deu uma olhada nela? Perfeita. Para mim, é dos melhores documentários já feitos. Faz a gente refletir muito sobre o que a gente está fazendo nas redes sociais, né? Exatamente. Isso ali já se vê como as pessoas trabalham para manipular a mente, né, das outras. Então fica muito claro essa questão, né? Por isso que existem coisas que não são reveladas, né? E eles foram de muita coragem agora. Eu acho que eles estão vendo para onde está indo a humanidade, né? Eles mesmos até no documentário falam que perderam um pouco do controle da máquina, da inteligência artificial, né? Por criar um algoritmo, mas não saber para onde ele vai. Então, até lá eles comentaram que o medo deles é que isso se torne uma guerra civil, pois vai colocar o povo contra o próprio povo, né? De uma forma automática. Eles estão escutando tudo que a gente fala no celular, eles estão utilizando das câmeras para conseguir o que querem. O nosso áudio de celular é o mais usado hoje entre as técnicas para conseguir publicidade. Então, às vezes, a gente está ali num almoço, em família, falando de umas férias no Nordeste. De repente, você abre o Instagram e está lá, promoção, pacote para o Nordeste. E tu pensa, caramba, mas eu nem procurei nada. Como é que apareceu aqui? Então, isso acontece deixa muito. eu te perguntar, na série O Exterminador do Futuro, né, as crônicas aí da Sarah Connor, a Skynet é uma inteligência artificial altamente avançada, criada aí no século XX, né, que posteriormente, depois de tão desenvolvida, acaba se voltando contra a raça humana. Daria para dizer que a gente está vivendo o princípio da criação da Skynet, ou de uma possível Skynet? Com certeza, Fernando. A gente só não está notando porque é muito sutil ainda. A gente vê o poder dos Trend Topics no Twitter, do Instagram, o jeito que as coisas estão levando as políticas, né? O Trump aqui no Brasil, a nossa última eleição presidencial, foi usado com muita força as redes sociais e injetado ali um dinheiro. Como eles dizem, a gente nem precisa sair do nosso país para criar uma guerra. O nosso caso aqui da política aqui no Brasil foi feito lá dos Estados Unidos. Então, as pessoas estão na frente de computadores criando o caos ali com conhecimento e as ferramentas certas, né? Não precisa mais ir para um campo de batalha com um tanque de guerra. E os milhões os trilhões de dólares que isso gera em cliques toda vez, em likes, em cliques, paga muito mais do que a fábrica de armamento, né? Exatamente, Andrei. Maravilha, né? Da minha parte, agradecer ao Tom aí. Se a gente quiser, tem assunto para a tarde toda aí com ele, né? Pois é, essa questão verdade. Bastante assunto. Né? Isso aí. Tá jóia, então. Tom, obrigado pela participação mais uma vez e a gente agradece aqui, né, a possibilidade de contato aí com você. Eu que agradeço aí, pessoal. Sempre que quiserem, só chamar aí que a gente troca essa ideia. É verdade. Tem alguns comentários aqui da Márcia e do Paulo Pimentel também te mandando um abraço, né? Tudo de bom aí ao primo. O Bacana. Rafael dos Santos Abraço. também tá te mandando, tá escrevendo aqui, até porque o marketing nada mais é do que baseado em análise comportamental, né? Falando aí desse tema que a gente estava abordando agora. E a Andrea Enques diz que ela olhou faz 2 dias e sugere que todos olhem o filme O Dilema das Redes, que está no Netflix. Valeu, Tom. Um abraço, meu irmão. Valeu. Um abraço para vocês aí. Tudo de bom. Fernando Cooper, dá mais um destaquezinho. Eu chamo os comerciais e a gente vai colocar o nosso próximo entrevistado, seu Celso Endres, já está por aqui. E o Brasil somou mais de 142 mil mortos por Covid-19. Média móvel de óbitos segue estável há 2 semanas. O consórcio de veículos de imprensa divulgou o novo levantamento da situação da pandemia